Este é um programa independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Gestão do Ser Humano. Meus queridos e minhas queridas, em primeiro lugar, uma gratidão imensa. A repercussão do programa realmente está muito satisfatória e está dando realmente muita alegria poder encontrar com as pessoas e ver o impacto que o programa está provocando. Quando algumas pessoas me disseram sobre o benefício que um conteúdo como esse traz quando dentro das casas foca-se no amor, na alegria, na compreensão, entendendo muito bem que o poder ele está sempre na solução e não no problema. E através dos nossos estudos, através do método que o Fernando criou, do aprender, crescer e mudar, associado aos estudos de mecânica quântica, física quântica, programação neurolinguística e todo o nosso conhecimento ao longo da vida, proporciona um programa leve, de maneira que as pessoas possam beber um pouco de paz, harmonia, felicidade e plenitude, entendendo que sempre depende de nós. Meus queridos e minhas queridas, 22 de dezembro, semana do Natal, Natal. E para falar de Natal, é sempre aquele período do ano onde a gente tem aquela coisa emotiva, onde as pessoas se voltam um pouco para dentro de si mesmas. A gente está, vamos dizer assim, vivendo o primeiro Natal dentro de uma normalidade pós-pandemia, e o que a pandemia nos mostra e nos trouxe sempre foram dois lados da moeda. Como o chefe da tribo White Eagle, os índios Hopi, ele trouxe, em julho desse ano, ele fez uma declaração muito legal, muito interessante, que ele disse assim: vivemos num período que temos uma grande escolha, um buraco ou um portal. As pessoas que escolherem ficarem conectadas a notícias ruins, somatizando o problema na escolha da reclamação, da lamúria, da crítica, da condenação, do apontamento, vão com certeza entrar muito profundamente nesse buraco. Porém, por outro lado, as pessoas que aproveitarem esse momento, essa época, especificamente o portal ano 2022. 2022 é uma grande oportunidade de renascimento que vem por aí. Para as pessoas que aprenderam ao longo dessa pandemia a volta para dentro de si, a descoberta do eu interior. É aquela conexão com o princípio da espiritualidade. Ao longo da gestão do ser humano, os estudos do Fernando, a gente estuda o poder das três mentes. A mente consciente, a mente inconsciente, que é onde até a primeira infância, mais ou menos ali pelos 8 anos de idade, foram programadas todas as crenças e tudo aquilo que você acredita ter, ser e agir. Está tudo programado lá. E muitas vezes nós deixamos de ser quem somos. Agora, mente consciente e mente inconsciente, quantas vezes vocês já ouviram isso? Porém, tem a mente do todo, a mente da conexão, que é o que o White Eagle diz, o portal de energia, o portal de luz, da espiritualidade, de voltar para dentro de si. A centelha divina.
Meus queridos e minhas queridas, Natal, N de nascimento. Aproveitando, já que estamos falando de espiritualidade, falando e pegando uma citação de São Francisco de Assis. É morrendo que se vive para a vida eterna. Que nesse Natal nós possamos ter o N do nascimento. O nascimento que vem através da capacidade da morte do ego, do eu, do soberano, do superior, para nascer em cada um de nós a centelha divina do amor a si próprio e do amor ao próximo. É o T de tolerância. Como é tão importante a tolerância. Num dos nossos programas, eu brindei vocês com a ativação da gratidão, onde a gente ensina todas as pessoas que seguem o meu canal no YouTube, as pessoas que seguem os meus treinamentos, a ativação, porque a gente acabou de falar que na tua mente inconsciente tem um monte de crença, que na verdade são lixos emocionais. Quem de vocês aí já não se pegou dizendo assim, isso aí é muito areia para o meu caminhãozinho? Como assim? Por que que você se acha não merecedor? Meus queridos e minhas queridas, não estamos falando de religião, de dogmas. Estamos falando de espiritualidade, de um Criador que te fez a imagem e semelhança dele, te colocou a centelha divina, que é aqui nesse Natal, eu desejo que cada um de nós tenha essa capacidade de matar o ego e aflorar a centelha divina. Olha que coisa. O dinheiro pode te comprar o melhor restaurante, mas jamais vai te comprar apetite. Ele pode te comprar os melhores hospitais, os melhores médicos do planeta, mas jamais vai te comprar a saúde. Ele pode te comprar muitas coisas. Porém, por que que perdemos tanto tempo, meus queridos e minhas queridas? Por que que a gente perde tanto tempo? Por que que a gente dá tanta importância ao que tem preço e esquece verdadeiramente do que tem valor? É o foco no que tem preço e esquece aquilo que tem valor. Que a gente possa valorizar mais a vida, que a gente possa entender que a tolerância é a capacidade de viver em paz, harmonia, glória, alegria, ser feliz agora e luz. Na ativação da gratidão, tem uma parte que a gente sempre fala, que é a seguinte: serei tão bom e alegre que todas as pessoas que de mim se aproximarem, me enxergarem, sequer pensarem em mim, sentirão a tua presença. Que no decurso desse dia eu te revele a todos. Entusiasmo. Como que está o teu entusiasmo? Meus queridos e minhas queridas, é o último programa antes do Natal. Aqui fica o nosso desejo de um Natal, de nascimento da centelha divina. Que fique o nascimento do amor, no entendimento que amar nada mais é que a capacidade de aceitar o outro, da tolerância, da alegria e da luz. Com todo esse conceito, é muito importante entendermos, porque às vezes as pessoas estão dizendo assim, Fernando, mas eu vivo numa vida real, a minha vida é cheia de... Ok, eu acabei de te falar. O que que você está focando? Nos problemas? Você vai entrar no buraco, mas a opção é tua. O que que você está focando? Na solução? Vamos lá. A gente já falou aqui algumas vezes.
o grande entendimento. Não existe culpado. Ah, tal pessoa fez algo comigo. Isso não existe. Pelos princípios da física quântica, nós co-criamos. O que é isso, Fernando? O que é co-criar? O Criador já criou. Então você co-cria. O que é co-criar? Como uma grande antena, como a antena da TV Todo Dia, a gente emite ondas. Porém, o que você está emitindo ao outro está voltando para quem? Exatamente para você. Então, o que você está tendo na tua vida agora é um reflexo daquilo que você fez para os outros. Portanto, uma grande sacada. Não existe culpado, tal pessoa fez isso comigo. Ninguém faz nada conosco. Fernando, como assim? São atores que o universo coloca para que a gente tome as lições até o momento que a gente verdadeiramente aprenda. Por isso que o nosso método, ele vem baseado no aprender, que é o entendimento. E aí o crescer. Quando eu aprendo, eu entendo. Quando eu cresço, eu compreendo. Quando eu aprendo, eu estou envolvido. Quando eu cresço, eu estou comprometido ao processo de mudança. Aprendi, cresci e mudei. O processo de mudança me permite fazer tudo o que é necessário, com um alinhamento entre sentimento, pensamento e ação. Coerência. Nós somos o que fazemos. Meus queridos e minhas queridas, não saiam daí, temos coisas incríveis no próximo bloco. Prestação de serviço, a voz do cidadão. Problemas do seu bairro, dificuldades em atendimento, na rede pública ou privada. Nos envie a sua reclamação por mensagem de texto ou vídeo. Nos chame no 992388799. 992388799. Porque o seu problema é nosso também. TV Todo Dia, a imagem da nossa região. Olá, bem-vindos de volta. Que bom que você ficou aí. Realmente, nessa época de Natal, a gente tem essa questão emocional aflorada e a ideia do nosso programa, da gestão do ser humano, é exatamente mostrar que tudo vai de dentro para fora. Tudo depende única e exclusivamente de cada um de nós. Existe um termo que eu gosto muito. Esse termo eu aprendi em um dos meus ensinamentos, numa mentoria que fiz com a Elaine Orives, que ela traz um termo cunhado por ela chamado emocentizar. Porém, todos nós temos clareza do que é isso. Olha que lindo. Sentimento, pensamento, ação. Quando eu tenho um sentimento, esse sentimento, na verdade eu tenho uma emoção gera um sentimento, esse sentimento um pensamento, e esse pensamento vai determinar um comportamento. Pensei, senti, me emocionei e me comportei. A maneira pelo qual eu vou me comportar, ela pode estar em coerência ou não.
Vai ficar muito claro para cada um que está me assistindo agora. Seja você uma pessoa que trabalha numa empresa, seja você um autônomo, seja você o dono da sua própria empresa. Olha que lindo! Toda empresa e toda pessoa que vai determinar fazer um trabalho, ela precisa de uma meta, ela precisa de um plano de ação, e é óbvio, a ação tem que estar de acordo com aquilo. Preste atenção, meus queridos e minhas queridas. Desejo. O desejo é aquilo que sai do seu coração. Ao contrário do que muitos de vocês imaginam e acham que é assim ao longo da vida, que no nosso cérebro estão os neurotransmissores, que nosso cérebro, os pulsos elétricos. Vocês sabiam que a frequência eletromagnética do seu coração é 5.000 vezes maior que a do cérebro? E o nosso coração, ele não é uma mera bomba que impulsiona sangue. Neurotransmissores que determinam o teu comportamento. E como você se sente, você se comporta. E como você se comporta, você cocria o teu amanhã. Se o teu resultado de hoje não está legal, você tem uma oportunidade muito grande de olhar para dentro de si mesmo, fazer uma autoanálise e entender quais comportamentos que precisam ser mudados. Vou te dar uma dica, que a gente já falou de vários. Se você é uma pessoa que durante o dia critica muito mais do que elogia, já parou para pensar que a tua crítica destrói? E uma energia de destruição tem a ver com harmonia, plenitude, paz, prosperidade? Lógico que não, né? Por outro lado, se você elogia, você edifica. Mas olha que louco. Você vai falar de elogiar, e você que está aí do outro lado da tela me ouvindo, falar assim, peraí, Fernando, tudo bem elogiar, cara, mas para elogiar tem que ser um elogio sincero. Olha a crença limitante. Sabe por que você pensou que tem que ser um elogio sincero? Sabe por quê? Porque você já partiu do pressuposto que para elogiar alguém tem que levar vantagem. Ou, pior, que nem todo ser humano é digno de ser elogiado. Ou ainda, que quando alguém te elogia só por interesse, porque elogio genuíno não existe. Olha que bloqueio, olha que crença, olha que cadeado. Isso aí faz você viver uma vida com o pé atrás, desconfiado, achando que o outro existe para te prejudicar. Isso é amor? Isso é prosperidade? Isso é plenitude? Meus queridos, minhas queridas, você tem paz de espírito? Óbvio que não. Que incrível, né? Então o nosso coração, ele tem esse desejo. Mas pensa se não é assim dentro de uma empresa. Sentimento, desejo, também podemos chamar de sonho, ou empresarialmente eu chamo de meta. Olha que lindo. Aí eu tracei uma meta. Aí se eu tracei uma meta, eu tenho um processo. Pode ser um processo de fabricação, ou pode ser um processo de preparação de um serviço que vai ser prestado. E no mundo corporativo nós chamamos isso de planejamento. Tem planejamento operacional no nível do chão da fábrica, tem planejamento tático no nível dos gerentes e tem planejamento estratégico no nível da direção. Oh, meus queridos e minhas queridas, eu te convido para que em 2022 você seja o diretor, a diretora da tua vida. Qual é o seu plano estratégico? Qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Olha que lindo! Como o meu desejo da realização dos meus sonhos, alinhado com a razão que me dá a clareza de todos os passos que têm que ser trilhados. Porque não existe mágica, não existe não fazer nada e a vida mudar. Tudo tem que se pagar um preço. Eu não estou te dizendo que precisa ter dor, eu estou te dizendo que precisa ter dedicação.
e fazer o que precisa ser feito. Pensei, desejei. Desejo, meta. Pensamento, planejamento. Ação, fazer o que precisa ser feito. Fazer sempre o necessário. Portanto, hemocentizar nada mais é que ter a capacidade de pensar positivo. Com um pensamento positivo, ter sentimentos, emoções de luz. Meus queridos e minhas queridas, olha o careca maluco aqui. Não precisa morrer para ir para o céu, para ir para o inferno. Ele está aqui. E você está vivendo aonde você deseja. Se a tua vida está um problema atrás do outro, se você está vivendo no verdadeiro inferno astral, eu lhe garanto, é você mesmo, você mesma que está trazendo isso para a sua vida. Nos estudos da física quântica, através de um estudioso chamado David Hawkins, o Sr. Hawkins, ele nos mostrou e catalogou os degraus de expansão de consciência humana. Degrau de expansão de consciência humana, começando pela vergonha. É a menor frequência do ser humano. Uma frequência tão perigosa que é a frequência que está perto da morte. Ela vibra em 20 Hz. Até a expansão plena, que é a iluminação, em 700 Hz. Iluminação. Plenitude, 700 Hz. Dr. Hawkins nos coloca o seguinte: a frequência. O que é frequência, Fernando? O Fernando fala sobre física quântica. Todos nós sabemos que nós somos constituídos por átomos. Não é isso? Nós somos feitos de matéria. E até o século XX, e eu fui professor de física há muitos anos, e ensinei muitos anos um conhecimento antigo, porque não se tinha o novo, de que o átomo ele é feito de núcleo e eletrosfera. E que no núcleo estão os prótons e elétrons. E na eletrosfera, orbitando numa órbita linda, estão os elétrons. Os novos estudos da física quântica mostram, sim, que o átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo, por exemplo, não é sólido como se imaginava. A gente imaginava que o núcleo de um átomo era sólido. E ainda falava assim, mas o núcleo, se nós estivermos no Maracanã, ele é aquela bolinha do centro do campo. Por isso que, embora o núcleo é sólido, nós somos um grande vazio. Na verdade, os ensinamentos mais modernos mostram que é um erro achar que somos um grande vazio. Somos um grande vazio em termos de matéria, e isso é verdade. Dentro do átomo não tem uma região sólida. Nós somos um emaranhado de energia. Nós somos um emaranhado de energia quântica. Portanto, onde está o teu foco? Onde está a tua energia? Você é um emaranhado de energia. O que você está focando? A frequência nada mais é que a velocidade da onda. Então, uma frequência alta, eu tenho um comprimento de onda muito pequenininho e a oscilação é muito rápida. Uma frequência baixa, como eu falei, é de 20 Hz, é uma frequência com uma vibração muito baixa, é um degrau de expansão de consciência muito baixo, onde o ser humano apenas sobrevive e não tem consciência da maravilha que é a vida. Ao longo de todos esses programas, nós vamos, aos pouquinhos, decodificando essas coisas que parecem malucas para você entender que a escolha do inferno ou do céu está na tua mão.
David Hawkins disse que a frequência vibracional da Terra são 210 Hz. Como eu falei para vocês, a vergonha é 20 Hz, a culpa é 30, apatia 50, tristeza 75, medo, ansiedade 100, e aí vai. 200 Hz é a frequência da coragem, 250 neutralidade, depois vem boa vontade e aceitação. Meus queridos e minhas queridas, finalizando o programa de hoje, uma grande reflexão que eu quero te deixar. Se você, nesse momento, tem comportamentos de crítica, julgamento, apontação, vitimização, reclamação, você provavelmente está envolvido por tristeza, por ansiedade, por angústia, por medo, frequências baixas, abaixo do nível da Terra. A região de sombra é ausência de luz. Porém, basta mudar o seu comportamento. Lembra que o pensamento desencadeia tudo? Você não é o pensamento, você é o pensador. E você pode mudar comportamento para frequências de paz, prosperidade, alegria e abundância. Um santo Natal e que a gente possa, a cada dia, aprender, crescer e mudar. Queridos, nos vemos na próxima semana em mais um programa Gestão do Ser Humano.